Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ezequiel, você está no canal Ezequiologia e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então, gente, hoje nós iremos falar sobre a história da matemática. Mas como o vídeo seria muito longo, eu vou dividi-lo em 3 partes. A primeira, que é a de hoje, é do início da pré-história até a antiguidade. A segunda, do início da Idade Média ao início da Idade Moderna. E a última, que é do início da Idade Moderna até os dias de hoje. E para fazer homenagem ao seu aniversário, eu estou com meu pai para me ajudar nesse vídeo. Olá pessoal, para quem não sabe, hoje é meu aniversário. A matemática na pré-história era rudimentar e prática, focada em necessidades do cotidiano, como contar, medir e registrar quantidades de animais, alimentos e dias. As primeiras formas de matemática envolviam métodos como fazer marcas em ossos ou pedras, como o osso de Ixango e o osso de Lebombo. Usar os dedos e outras partes do corpo e criar sistemas básicos de agrupamento para facilitar a contagem de grandes números. Os humanos usavam marcas para registrar um a um objetos como animais ou dias. Uma marca para cada animal, por exemplo, permitia saber se todos haviam voltado depois de pastar. Necessidades como medir distâncias entre fontes de água ou áreas para caça impulsionaram o desenvolvimento de formas básicas de medição, como pés, palmos, etc. Ossos, pedras e galhos de árvore eram usados como pranchetas para fazer registros de quantidades, como no caso do osso de Ixango, datado de cerca de 20 mil anos atrás. Para lidar com grandes quantidades, foi desenvolvido o sistema de agrupamento. Como todos têm 10 dedos, o número 10 tornou-se uma base natural para agrupar objetos, onde você poderia contar 10 e colocar um galho. Então, você só multiplica o número de galhos por 10. O uso de marcas permitia contar dias, meses e estações do ano, o que era crucial para a agricultura e rituais. O osso de Ixango era frequentemente interpretado como um calendário lunar. Com a produção de cerâmica e a construção de abrigos, surgiram formas geométricas básicas. A matemática na Mesopotâmia, desenvolvida pelos sumérios e babilônios, era extremamente prática e adotava um sistema sexagesimal, base 60, que ainda influencia até os dias de hoje nossa forma de medir o tempo. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, e os ângulos 360 graus em um círculo. As civilizações utilizavam tábuas de argila para registros matemáticos, como tabelas de multiplicação, e desenvolviam conceitos de geometria. Os babilônios desenvolveram um sistema numérico de base 60, que era posicional e muito avançado para a época, chamado sistema sexagesimal. A matemática era usada para fins práticos, como a administração de colheitas, cálculo de impostos, planejamento de obras públicas e organização de calendário. A divisão do círculo em 360 graus, usada até hoje como convenção, foi desenvolvida pelos mesopotâmicos. Eram comuns tabelas de argila que continham tabelas de multiplicação, raízes quadradas, cubos e problemas matemáticos complexos. Evidências mostram que eles já tinham conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras, antes mesmo que ele fosse formalizado, e sabiam calcular áreas de retângulos, triângulos, trapézios e volumes de paralelepípedos. O sistema era posicional e o valor dos números dependia da posição. No início, o zero era indicado por um espaço, mas depois ganhou um símbolo próprio.
A matemática egípcia foi desenvolvida entre 3000 e 300 a.C. Era um sistema prático e decimal, utilizado para topografia, engenharia, astronomia e comércio. Os egípcios usavam um sistema de numeração aditivo e hieroglífico. Resolveram problemas de álgebra e geometria e criaram métodos para cálculo de áreas e volumes. A base egípcia era de 10, mas diferente do nosso, era aditivo, não posicional. Utilizavam símbolos para a potência de 10, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão e etc. Somavam os valores dos símbolos para formar um número. Por exemplo, para representar o número 27, usavam 2 símbolos de 10 e 7 símbolos de 1. Faziam adições e subtrações como hoje. Representavam frações unitárias, 1 sobre r, como soma de frações menores. E usavam o método da posição falsa para resolver frações lineares e quadráticas. A geometria egípcia era essencial na construção, com o domínio de áreas e volumes, uso do SEDEC para inclinação, cordas para medições e unidades próprias de medida. A maior parte de conhecimento da matemática egípcia vem de papiros. Não pausou. Como o papiro de Hind e o papiro de Moscou, que contém problemas com as suas soluções. A matemática chinesa criou um sistema decimal, posicional e desenvolveu álgebra, geometria e trigonometria. Destaca-se os 9 capítulos da arte da matemática e o uso de varas de cálculo. Os chineses desenvolveram um sistema de numeração com base decimal e valor posicional, que permitia representar números grandes de forma eficiente. Usavam varas de bambu para cálculos, com varas vermelhas e pretas representando números negativos, usados apenas em operações, não em soluções de equações. Criaram métodos para resolver equações e sistemas aplicando geometria e usando o teorema de Golgi, equivalente ao teorema de Pitágoras. Uma grade de números onde a soma de cada linha, coluna e diagonal é a mesma. Os chineses foram os primeiros a registrar o quadrado mágico. Tinha um algoritmo para somar frações, que corresponde à fórmula moderna. A dividido por B mais C dividido por D é igual a, abre parênteses, AD mais BC, fecha parênteses, dividido por BD. A matemática era amplamente aplicada em áreas como agrimensura, impostos, engenharia e agronomia, como demonstrado na construção da Grande Muralha. A matemática chinesa foi renovada no século XIX, com influências ocidentais, e há quem diga que o sistema decimal surgiu na China. A matemática grega transformou a matemática de uma ferramenta prática em uma ciência de lógica e dedução, introduzindo o tema de provas e a formalização com axiomas e teoremas. Os gregos foram os primeiros a exigir provas lógicas para a afirmação matemática, estabelecendo o método dedutivo. Tales de Mileto foi um dos primeiros a organizar o conhecimento matemático, usando uma estrutura de teoremas. Euclides, em Os Elementos, apresentou a geometria de forma axiomática, um trabalho que influenciou o conhecimento matemático por mais de 2 milênios. O famoso teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo, foi apresentado por Euclides de forma geométrica representando áreas. Grandes outros matemáticos não tão conhecidos também eram gregos, como Arquimedes, Diofanto e Ptolomeu. Arquimedes contribuiu com o método de exaustão e trabalhos em geometria e mecânica, além de sua grande descoberta de cálculo de volume. Diofanto trabalhou em álgebra, influenciando matemáticos posteriores. Ptolomeu desenvolveu o modelo
geocêntrico do universo. Curiosidade: os números dos capítulos desse vídeo estão em algarismos romanos. A matemática romana é baseada num sistema de numeração em que usa letras maiúsculas do alfabeto latino, onde cada letra possui um valor numérico específico. A letra I, o número 1, a letra V, o número 5, a letra X, o número 10, a letra L, o número 50, a letra C, o número 100, a letra D, o número 500 e a letra M, o número 1000. Os números são formados pela combinação dessas letras, usando regras aditivas, somando valores e subtrativas, subtraindo o valor menor quando colocado à esquerda de um maior. Esse sistema é usado hoje para indicar séculos, capítulos de livros e nomes de papas e reis, como um sistema prático, mas menos eficiente que o sistema indo-arábico. Um traço horizontal por cima da letra multiplicava-a por 1000. Por exemplo, 4 era representado por IV, pois quando um número menor está à esquerda de um número maior, o maior é subtraído pelo menor. No caso, 5 menos 1, que é igual a 4. O número 16 era representado por XVI, pois como os números estão em ordem decrescente, deve ser somados 10 mais 5 mais 1, que é igual a 16. Como consequência da soma de símbolos, não havia zero nos algarismos romanos. Então gente, esse foi o vídeo e tchau!